Bom dia, boa tarde, boa noite, The Love in the Air. Nós estamos no Dia dos Namorados e eu quero convidar você a dar aquela pausinha, se não nesse momento, né, que possivelmente neste momento você vai estar com o seu amor, né? Mas quando você voltar do seu encontro ou amanhã, né? Nós queremos convidar você a estar assistindo esse episódio, porque nós vamos falar de amor, nós vamos falar sobre relacionamento, sobre crescimento. E uma pergunta que eu faço para você que está nos assistindo nessa noite: é possível hoje um casamento permanecer até que o Senhor o separe? Ou será que hoje a humanidade faz com que as pessoas não compreendam mais seus amores, não queiram mais estar com a mesma pessoa, querem fazer a troca de pessoas por não entender o verdadeiro sentido do amor? Mas eu tô aqui hoje com uma pessoa, né, que recém casou, que já está grávida do seu primeiro filho, que a gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas que tem uma bela história para compartilhar conosco. Por isso, fica com a gente, dá o teu joinha, compartilha essa história depois que você ouvir com alguém que talvez esteja vivendo uma desilusão amorosa, né? Por que não? E eu convido, então, a estar conosco, a falar pra gente, né, a Ana Carol Torme. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom poder receber a Ana. Ela a gente vai chamar ela de Carol, né? A Carol, ela é da cidade de Parobé. Você nasceu lá ou... Eu nasci em Igrejinha, mas cresci em Taquara. Uhum. Agora Taquara. que eu vim... Quanto tempo tu tá em Parobé? 5 anos já. 5 anos, é. E a Carol, então, vai compartilhar conosco um pouquinho da sua vida. Carol, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa tua chegada ao MBCV. Como é que você chegou na nossa igreja? Eu conheci o MBCV através do meu esposo. Ah, é? A gente se conheceu na empresa que eu trabalhava de marketing. Uhum. E ele falava muito da igreja, tinha mais pessoas da igreja que trabalhavam comigo lá. Uhum. E aí eu comecei a ouvir, interessei, eu estava congregando em outra igreja. Mas interessou por ele automaticamente, né? É. Tu fez uma, como é que se diz assim, tu juntou o bom com o agradável, né? Não tinha como eu continuar na que eu estava e ele aqui. Então a gente acordou desde cedo que eu viria pro MBCV. Ah, isso é uma coisa legal, né? Quantos anos faz que vocês se conheceram? Há 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então faz 3 anos que tu tá no MBCV também? Faz. 2 anos e meio, mais ou menos. Eu fiquei 6 meses ainda na outra igreja. Que daí eu tinha eu servia na comunicação de lá. Eu era líder da comunicação de lá. Então eu tive esse período pra deixar preparado pra eu poder sair. Claro. Eu saí com responsabilidade. Isso aí, né? Ok, aí tu veio pro MBCV, conheceu mais o teu esposo, e aí, como é que... Me conta, desenrola essa história, porque tem duas coisas, né? Tem gente que vem pra igreja por causa de uma pessoa. E... quem sou eu? Ninguém vai julgar ninguém, mas às vezes o coração dela não se abriu para Deus, se abriu para a pessoa. Sim. E automaticamente é confortável ela estar naquele lugar por causa daquela pessoa, né? E tem gente que vem para a igreja e na igreja encontra alguém e aí começa o desenvolvimento. E a gente entende que são 3 coisas importantes para que o amor possa se tornar duradouro, né? A primeira é o mesmo nível de fé. Se a pessoa não tiver a mesma fé, não buscar o mesmo Deus, fica difícil, né? A segunda coisa é o nível de piedade. É a expressão emocional, é o coração da pessoa, para ver se ela realmente é uma pessoa que ama o próximo. Acho que essa seria a melhor definição, né? Os dois têm que amar o próximo, porque se alguém for muito egoísta, vai ter um desequilíbrio. E a terceira coisa que, para mim, né, eu tô falando as minhas, depois tu fala as tuas, né? Que são coisas importantes para que um amor possa durar, é a convicção, o mesmo nível financeiro, econômico. Porque se existe uma distância muito grande entre os dois, economicamente falando, por exemplo, alguém é muito rico e a outra pessoa é muito pobre, até que eles consigam ajustar isso também,
não é fácil, né? Então, acho que tu entrou ali, então, no primeiro nível, que é o nível de fé importante. É isso que aconteceu? Isso, eu cresci na igreja, sempre estive na igreja, e o meu Teus esposo pais também, são da igreja? Sim, sempre foram. Então, eu sempre estive muito próxima de Deus, assim, sempre tive... Teve as tuas experiências? Sim, sempre tive as minhas experiências, cresci servindo na igreja, então... Quando a gente se conheceu, eu tava, acho que na minha fase, assim, mais firme, assim. Eu tava, porque eu tinha passado um tempo fora, então tava bem firme. E a gente se conheceu através da equipe da empresa onde eu trabalhava, né? Que era a empresa de marketing. E logo de primeiro momento, assim, eu não fui muito com a cara dele. Não gostei dele, não gostava dele. Achava ele muito engomadinho, assim. Mas a gente começou a se aproximar, começou a conversar. Ele sempre foi muito educado, muito gentil, sempre pronto para ajudar. E eu tava mais tempo na empresa, então eu tinha que ajudá-lo também a entender como é que funcionava. E começou a surgir uma amizade, né? Nesse meio tempo ali. E a gente começou a conversar fora do ambiente de trabalho também. Começou a realmente surgir uma amizade ali dentro. E aí eu percebi que eu tava começando a ficar interessada, que eu queria, né? Conhecer mais ele. Conhecer mais, e eu queria o tempo inteiro conversar, eu tava sempre perto. O pessoal do trabalho também já tava percebendo. Estavam dando sempre mandando a gente fazer alguma coisa junto. Ah, vai tirar foto aqui, vai os dois. Então, isso foi surgindo, mas não tinha muita abertura da parte dele, assim. Ele tava mais fechado, não tava tão aberto. E eu já tava pronta. Eu falei, é isso aí, eu quero algo. Vai à luta. E aí, a gente começou a conversar mais, teve um jantar da empresa, e aí nesse momento a gente teve um momento mais a sós, onde escutou música, conversou e tudo mais, e aí caiu a minha ficha, assim, eu olhava e dizia, não, eu tô amando, estou apaixonada. Cheguei em casa, conversei com os meus pais, eu falei assim, eu estou encantada por esse homem. Aí minha mãe disse, não, chama ele pra tomar um café. Eu falei, tá bom. E ele sempre demonstrava esse amor pela obra. Ele sempre falava, ele tava sempre servindo. Ele não tinha um dia livre. Ele tava sempre servindo. E isso me chamava muita atenção, porque eu ficava olhando, nossa, que legal, né? Hoje em dia é difícil a gente achar. Então, isso foi uma das coisas que me pegou bastante, assim. Que chamou a atenção dele. Chamou a atenção. Além dele ser muito educado, muito gentil, parceiro, assim, todo mundo. Ele era parceiro com todo mundo. Esse amor pela obra. Ele tinha um amor muito grande. Ele vivia falando da igreja pra todo mundo, né? Até quem... tinha o pessoal que ia, né? No MBCV. E até quem não era. Então, ele tava sempre ali, sempre falando. E isso foi chamando a minha atenção. E aí, eu comecei vamos tomar um café. Aí, não tinha um retorno, não queria dizer que não. Hoje eu não posso, porque daí tinha escala na igreja, tinha ensaio, tinha isso, tinha aquilo. Eu falava, não, tudo bem, tudo certo. Eu sei que foi aí um período de 1 semana, 2, chamando ele pra tomar um café, pra almoçar. Até que a gente foi almoçar junto, aí conversou, aí a conversa bateu, a gente tinha os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, falou muito, assim, sobre a igreja, sobre o que pensava sobre isso, e tudo batendo, tudo alinhando. Aí eu falei, legal. Aí a gente continuou conversando, e até que a gente teve um primeiro encontro, assim, ele me deu a abertura pra gente ter um primeiro encontro. E a gente saiu. Aí o encontro foi legal, bateu, assim. Aí no outro dia, ele me chamou de novo pra tomar um sorvete, pra gente sentar e conversar. Ele disse, olha, quero sentar e ver contigo qual que é a tua ideia de relacionamento. Olha aí. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Aí a gente saiu, sentou na praça lá de Parobé mesmo. Aí ele, não, eu quero saber o que tu quer de um relacionamento. Aí eu falei, eu namoro se for pra casar, se não for pra casar eu não namoro. Ele, não, tudo bem, então tá, eu também. Aí ele, e o que tu quer num homem? O que tu tava procurando? Eu falei, eu quero uma pessoa... Não, mas ele parece que tem 50 anos, quantos anos ele tem? 1 ano mais novo que eu. É? Ele tinha 19 na época. 19 anos? Nossa, muito novo. Sim, eu tava tinha recém feito 20 ali, tava. E
Ele, o que tu procura num homem? O que tu tava procurando, assim, pra tu poder dar esse passo, pra tu poder namorar? Eu falei, não, eu quero uma pessoa que tenha o mesmo pensamento que eu, que seja uma união de propósitos, que a gente queira as mesmas coisas, né? Uma pessoa que vai me levar pra frente, que vai acreditar no que eu tenho pra fazer e que eu vou poder impulsionar também pra crescer dentro da igreja, uma pessoa que tá sempre ali pronta pra servir, que não vai sair da igreja, que vai ficar. Aí ele, legal. E como pessoa, assim, tipo, tu quer uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais. Aí eu fui falando. Aí ele, tá, e eu tô dentro desse teu parâmetro. Desse teu parâmetro. Eu falei, tá. Aí ele, então tá. Aí eu falei, tu. Aí ele falou, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Eu falei, e eu tô dentro desse teu parâmetro? Ele falou, não, tá. Eu falei, tá bom, e agora? Ele, não sei. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele disse, não, vamos sair hoje de noite pra gente conversar mais um pouco. Eu falei, tá bom. Será quem esperou todo esse tempo? O que é mais uma noite, né? Aí a gente saiu, foi numa pizzaria, conversou mais um monte, sim, até que ele falou, falei, tá, e aí, o que vamos, né, vamos tá fazendo? Ele, não, vamos tentar então. Não teve aquele vamos namorar. Ele falou, não, vamos tentar. Vamos tentar. Falei, tá bom. E estamos tentando até hoje. Até tá com o bebezinho. Estamos com o nenenzinho. Na tentativa. Mas, assim, ó, eu não sei se eu gosto da palavra tentar, né? Mas eu gosto da palavra, assim, ó, eu tô disponível. Eu acho que de uma maneira diferente foi isso que ele disse, tá? Vamos começar alguma coisa e ver se realmente é isso que a gente quer da nossa vida, né? Sim. E aí, quanto tempo depois dessa noite foi que vocês tomaram a decisão de casamento? De casar? No primeiro mês de namoro, a gente já sabia que a gente queria casar. Foi muito rápido. Sim, eu quero dizer que vocês já... Começamos a organizar... Com um propósito. Começamos a organizar com 4 meses de namoro. Foi muito rápido. Foi... Por isso que eu digo, foi tudo muito rápido ali, desde o momento que a gente se conheceu, até o parar com aquele sentimento de, não gosto tanto dele, e começar a gostar, foi questão de um mês. E aí, até começar a namorar, mais um mês, foi questão de 2 meses, foi muito rápido. E aí, no período de namoro, a gente já falava sobre o casamento, ali depois do primeiro mês, a gente já tava querendo se organizar pra casar logo. Mas que a gente começou mesmo a ir atrás, ver o que a gente podia fazer, foi com 4 meses de namoro. Aí, a gente começou a ver o que precisava, como é que a gente ia fazer, porque daí eu tinha recém começado no emprego novo, que daí eu tinha saído da empresa de marketing, tinha começado em outro. Ele tava firme na empresa que ele tava, né? Tinha saído a empresa, a gente ficou... Literalmente, a gente se conheceu ali dentro, deu pouco tempo eu saí, pouco tempo depois ele saiu. Ali dentro a gente só se conheceu, não teve... A gente não continuou na empresa depois. Até os meus antigos chefes brincam, né? Não, vocês só ficaram aqui dentro só pra se conhecer. Depois vocês saíram, né? Não... Foi como foi acontecendo, né? E aí a gente começou a organizar, vendo o que precisava, procurando casa, quanto que a gente ia precisar, qual orçamento a gente teria, né? Porque os salários eram salários mínimos, o meu era de comércio, né? Então é um salário mínimo, dele também era. Então, meu Deus, como é que a gente vai fazer pra se casar? O que a gente precisa? E aí, ali a gente passou uns 2 meses só pensando na ideia. Só botando num papel pra ver se era viável. Só pensando na ideia, será que a gente consegue esse ano? Será que a gente vai ter que esperar mais tempo? A gente vai querer fazer uma festa? A gente vai querer um casamento grande? Como é que tu vai querer fazer? E aí foi indo, aí com 6 meses a gente decidiu. A gente vai... Conversamos ali com o pastor, a gente ia casar só no civil. Aí o pastor disse, não, vamos lá, pelo menos pra mim abençoar as alianças de vocês. Querem vir só na salinha? Eu só abençoo só na salinha. Mas se vocês quiserem fazer mais alguma coisa, mas eu preciso abençoar as alianças de vocês. Né, só o civil, não... Eu quero que vocês, né, tenham essa... Ele explicou tudo bonitinho pra gente, como é que funcionava. Aí eu disse, não, tudo bem, então... Eu já ia pagar uma fotógrafa pra fazer as fotos no cartório. Aí eu pensei, a gente já vai sair do cartório e ir lá pro Morro Ferrabras pra fazer as fotos. Por que a gente não faz lá? Ali Daí eu conversei com o pastor, disse, pastor. Aí nesse foi 3 meses se organizando, né? Procurando casa, procurando... Então já deu 7 meses aí. Procurando os móveis, organizando chá de panela.
e vendo as coisas do casamento, fazendo documentação e conversando com o pastor pra ver como é que a gente podia fazer. Aí a gente falou, pastor, a gente quer fazer só nós, família, lá em cima, no Morro Ferrabras. Aí foi atrás pra ver o que precisava, né? Se precisava de autorização, alguma coisa. Aí ele, não, meus irmãos, vamos fazer. O pastor Laone é muito tranquilo, né? Ele, não, meus irmãos, vamos fazer, vamos estar fazendo. Eu falei, tá bom. E aí foram de 6 aos 9 meses ali, organizando, tudo bonitinho, vendo casa. A casa foi uma bênção que apareceu pra nós, é alugada, né? Mas ela já apareceu com boa parte dos móveis. Cozinha, fogão, mesa. A gente ganhou cama. Aí o meu esposo já tinha um roupeirão daqueles grandão, né? Ganhamos, até ar-condicionado a gente ganhou. Foi uma bênção, assim, pra nós. E no casamento a gente também não teve muitos gastos, porque não... Né, não teve festa de não teve festa, etc. Então com o orçamento que a gente tinha, a gente conseguiu ter uma experiência muito boa da forma como nós queríamos mesmo. A gente queria algo simples. E ainda saiu, a gente ainda brinca, né? Ainda saiu mais do que a gente queria. Porque foi um momento muito especial. Foi além das expectativas. Foi além das expectativas. A gente foi... Né, muitas pessoas abençoaram a gente com as coisas de casa, assim... questão de chá de panela também, a gente ganhou praticamente tudo. A gente não precisou comprar quase nada pra dentro de casa. Olha que bacana. Eletrodoméstico, a gente ganhou muita coisa, roupa de cama, tudo. Tudo que a gente precisava pra iniciar, a gente ganhou. A gente não teve gastos, então a gente pôde investir naquela experiência de fazer o casamento lá no Morro Ferrabras. E foi um período maravilhoso, a gente não teve aquele estresse que geralmente tem no noivado de uma organização, porque durante o relacionamento a gente já vinha conversando, a gente, graças a Deus, a gente não teve discussões, não teve nada, porque nós dois éramos muito comunicativos, né? Ele trouxe isso, porque eu não tinha isso de ser comunicativo. Então, dentro do relacionamento, a gente sempre conversava, sempre deixava tudo bem alinhado. Bem claro, né? Bem claro, então não teve estresse, não teve nada, porque tava batendo as duas ideias. Tudo tava fluindo como nós dois gostaríamos que fluísse. Então, aconteceu o casamento, foi incrível. A gente não mudaria nada. Hoje, 2 anos depois, a gente ainda pensa, né? Ai, será que a gente poderia ter feito festa? Não, foi tudo da forma como tinha que ser. Foi incrível, assim, pra nós. Olha aí, gente! Né? Às vezes a gente traz pessoas que têm experiências incríveis, e claro, pessoas mais velhas, né, que já viveram uma vida toda, e hoje a gente traz no Dia dos Namorados, então essa pessoa aqui, a Ana, ou a Carol, né, que traz essa experiência de um jovem casal, porque o que eu percebo assim, né, Carol, é que hoje a maioria dos relacionamentos não começa com amizade, começa na cama, começa no encontro e cama, e depois vão pensar, é claro que não dá certo, né? Então, a Carol deu aqui algumas receitas. Primeiro, uma das coisas que eu achei muito bacana, que também pode ser uma coisa disruptiva, né? O homem sempre tem que tomar a decisão. Não, é bom que o homem tome a iniciativa, aliás. Sim. É bom. Mas ela não desistiu. Ela tomou a iniciativa e tudo bem. Sim, né? Eu tinha certeza do que eu queria. Ela tinha certeza, tudo bem. Ela tomou a iniciativa. Ele poderia dizer que sim, ou poderia dizer, não, Carol, eu não estou interessado. Né? Poderia dizer isso aí. Então... segunda coisa que eu achei importante é o planejamento. Né? Eu acho assim, essa ideia do sentar, conversar e ver o que um espera do outro. Para depois do relacionamento acontecendo, não dizer, mas tu nunca me falou isso. Tu nunca me disse isso. Né? Então, acho que essa questão de, olha, você que ainda não começou a namorar ou que está recém começando a namorar, que o teu parceiro, o teu amor da tua vida espera de você. Porque você precisa entender o coração da pessoa. E a pessoa também precisa entender o teu coração. Terceira coisa que é o planejamento prévio para um relacionamento maduro, um relacionamento de compromisso. Não é aquele relacionamento assim, eu vou começar, mas se não der certo... Não, é um relacionamento de compromisso. Poderia não ter dado certo? Poderia, no convívio, os dois verem que são muito diferentes. E aí chegarem à conclusão de que não eram um para o outro. Né? Que não foi o caso. Eles conviveram durante esses 9 meses aí antes do casamento, planejaram juntos, tomaram decisões juntas, né? Inclusive como que seria essa festa de casamento,
né? E depois, e é engraçado isso, o casamento com propósito, eu já vi muitos falando sobre isso, de que tomaram a decisão, e quando o casamento está dentro do propósito de Deus, essa provisão vem de tudo que é lugar, né? Que nem tu disse, a gente paga aluguel, ok, mas a gente praticamente ganhou tudo que tinha dentro, que precisava para dentro de casa, né? Então isso é vamos dizer assim, é um selo de Deus abençoando vocês. E agora, Carol, grávida, né? Como é que foi esse momento que tu descobriu a gravidez? Nós estávamos tentando. Já queriam bebê. No ano passado, nós tivemos a primeira gestação. Foi um susto. Foi um susto. Eu tinha o diagnóstico de ovário policístico. Então, entendi. Já tinham me dito que seria muito improvável de poder gestar, né? Então, a gente não tinha essa preocupação. A gente só... Desde o começo, a gente também acordou sobre isso, sobre filhos. Nós não usaríamos métodos contraceptivos. Viria no tempo que o senhor quisesse mandar, né? Então, esse primeiro positivo foi um grande susto. Pra mim, eu não imaginava. Então, até quando, né, eu fiz a surpresa, contei, o Samuel passou mal. A pressão baixou, ele teve que sentar. E a gente estava numa fase muito boa financeiramente, né? Eu estava num emprego onde eu recebia muito bem, ele também. Sim, então, era um momento maravilhoso se a gente quisesse ter um filho. Mas veio aquele susto, e desde o primeiro momento que eu descobri, não teve nenhum sentimento de paz, de tranquilidade. Eu tava o tempo inteiro muito ansiosa, muito nervosa. E logo assim que eu descobri, passou 4 dias, eu tive um sangramento já. Sim. Então eu tava bem no comecinho, coisa de 2 a 3 semanas, mais ou menos. Então teve esse sangramento, a gente correu pro hospital, falaram que tava tudo bem, que não tinha nada. Iniciamos pré-natal, exames, tudo bem certinho. E 1 mês depois, a gente fez a primeira eco. Aí na primeira eco, constatou que não tinha mais bebezinho. Né? O meu útero, ele tava bem limpo já. Ele falou que eu já tinha expelido tudo. Tu nem viu, então? Nem vi. Não ouvi coraçãozinho, não vi nada. E não precisei passar por curetagem, por nada. O que foi maravilhoso, porque eu sei que é bem... A gente vê relatos, né? Então, é bem ruim, assim. Então, até nisso o senhor teve o cuidado. Né? E aí, a gente passou por essa fase, esse luto. A gente realmente passou pelo luto. Foi bem difícil, difícil. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre tive. Sempre fui muito mãezona, tanto que lá na igreja eu não posso ver uma criança que eu já tô agarrando no colo da mãe dela, né? Eu tenho esse sentimento. E o Samuel também, sempre teve isso de querer ser pai. Então, isso foi uma coisa que a gente conversou antes também. Porque eu queria um filho, então eu precisava saber se ele também ia querer. Claro. Né? E se a gente poderia... Quando seria? Seria quando a gente, né, fizesse mais tempo de casado, enfim. Quando seria? Ele disse, não, no tempo do Senhor. Vai ser quando o Senhor quiser mandar. Eu falei, tudo bem. E aí, a gente passou pelo período do luto, né? Passamos um período... difícil, sem entender o porquê. Por que a gente não conseguia? Por que a gestação não progrediu? E aí foi onde a gente se apegou. A gente orava o tempo inteiro, eu falava, Senhor, pelo amor de ti mesmo, pelo amor de Deus, me diz o que aconteceu. Por quê? Isso não era o tempo. Não era o tempo para aquela gestação. Mas o Senhor me mostrou que eu poderia sim gestar, né? Que era uma preocupação minha. Então, a gente continuou, tentou sozinho lidar com a situação, né? Claro, o pastor já sabia, já tinha conversado com a gente. Eram poucas pessoas que sabiam daquela gestação, então quem sabia foi um apoio muito grande. E em novembro, quando teve o retiro dos jovens, isso foi em setembro, né, que a gente descobriu da perda do bebê. Em novembro, a gente ainda tinha questões relacionadas à perda. Ainda tinha aquele sentimento. Essa dor era uma dor muito grande para nós. Se falassem de filhos perto da gente, a gente já se recolhia. Eu chorava, né? Porque eu sou muito chorona. E no retiro teve um momento separado para meninos e meninas. E lá dentro, no momento das meninas, não foi falado sobre filhos. Não foi falado sobre nada. Porém, cada menina tinha mandado uma foto. E aí,
no final a gente tinha que rasgar aquela foto. E justamente a foto que eu tinha mandado era enquanto eu estava grávida, que eu achava aquela foto maravilhosa, ela era linda pra mim, eu tava num momento mais brilhante, assim. Então, eu senti que enquanto eu tava rasgando, eu tava apagando aquela parte. Aquela dor. Uhum. E aí o Samuel, quando tava lá em cima, com os meninos estavam sofrendo lá em cima, tiveram que fazer, o Paulo pegou pesado com eles, uhum. Também foi, no coração dele também, martelava sobre o bebê, sobre o filho. Uhum. Então a gente ele desceu lá de cima, a gente sentou, ele falou, amor, isso tá martelando em mim. Eu falei, mas ali comigo, no mesmo momento. Ele, não, vamos conversar com alguém. Eu falei, Sim. tudo bem. Aí eu chamei a Vanessa, né, a líder Vanessa, e o Samuel chamou o Paulo. Uhum. A gente conversou. A Vanessa também já tinha passado por isso, né? Uhum. O primeiro bebezinho dela, ela perdeu. Então, ela disse, eu entendo a tua dor. E aí, começou a conversar. O Paulo com o Samuel também. E aí, o Paulo propôs pra nós que ele nos ajudaria. Que o Paulo, ele é fisiculturista, né? Então, ele também cuida da parte de alimentação. Ele falou, não, cara, eu vou abençoar vocês com um acompanhamento comigo de 4 meses. Vocês vão cuidar totalmente da alimentação de vocês, zerar, tirar doce, tirar refri, tirar tudo, fazer uma alimentação completamente regrada. E se vocês fizerem isso, se vocês se cuidarem, até março, vocês vão estar grávidos. Olha. E aí, ele disse, não, mas primeiro tu vê com o Samuel vai aceitar. Eu falei, tá. Né, o Samuel pra ver comigo, perdão. Aí sentou comigo, falou, disse, não, vamos lá, é isso aí. Né? Eu disse, eu quero um filho. Uhum. Se o senhor vai me mandar dessa forma, eu tenho que me cuidar para poder ter um filho. Claro. Então, a gente iniciou esse processo desse cuidado, né? Uma alimentação mais regrada, tudo mais. E em março, eu descobri a gestação. Olha aí! Eu engravidei em fevereiro, mas em março eu descobri a gestação. Então, tu tá vai fazer 4? 5. 5 meses. 5 meses já. Entrei em 5 meses essa semana. Tá. 17 semanas, mais ou menos. Então, em março a gente descobriu e foi aquele sentimento de paz. Em todo momento. Que bom. Em todo momento. Olha só, gente, que lindo. Lindo depoimento, né, de um relacionamento que nasceu em uma amizade e a partir disso foi evoluindo, foi crescendo, muita conversa, né? Muita emoção no botar pra fora quem você é de verdade, né? Não querer fingir que você é alguma coisa que você não é. Não é isso. Um relacionamento para prosperar, você tem que ser genuíno, autêntico, verdadeiro e as coisas acontecem. E o nosso tempo foi embora, Carol, mas foi muito bom ter você, ouvir teu testemunho. E até assim, para dar esperança, né? Hoje, a maioria das pessoas que me procuram, as meninas, tem esse problema na gravidez. A primeira gravidez não consegue. Sim. Parece que assim, é uma coisa meio geral. Mas graças a Deus, tu tá grávida, tá casada, bem casada. Servindo ao Senhor, e isso te faz feliz. Muito. A gente tá vivendo a melhor fase da nossa vida. A melhor fase da vida, né? Sim. Então, gente, que você também tenha um relacionamento que você possa dizer isso, estou vivendo a melhor fase da minha vida, estou com a pessoa que eu amo, estou vivendo, servindo a Deus e sou feliz. Que você possa ser feliz, muito mais do que simplesmente ter alguém, do que as emoções que são passageiras, né? Nós desejamos que você tenha um amor eterno. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Um grande abraço para vocês, até a próxima!